Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de dizer, RIDcast, nosso podcast sobre gestão. E hoje a gente pode chamar também até um pouco de TEDcast, que é o nosso podcast que a gente vai falar muito de TED Pharma. Hoje nós estamos aqui com o Davi. Seja muito bem-vindo, Davi. A gente veio falar bastante sobre gestão, sobre TED Pharma, sobre os números da farmácia, que é muito importante a gente ter esse controle dos números da nossa farmácia e saber tomar decisões assertivas, embasado em números e ter melhores resultados. Então estamos aqui com o Davi, seja muito bem-vindo, Davi. Valeu, Matheus, cara. E mais do que falar sobre números, né? Vamos falar sobre prosperidade, sobre como crescer, como ter um 2025 suave, com resultados bons, né? Exatamente. Esse que é o nosso objetivo. A ideia é essa, a ideia é a gente fazer aí um panorama de 2025, como que a gente consegue fazer que o dono da farmácia consiga passar pelos desafios, né, do empreendedor. São muitos. São muitos, exatamente. Né, e como passar por esses desafios bem e amparados, né, enfim, sabendo quais ações tomar. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse overview aí. Legal. O Davi, que está com a gente aí, já tem bastante tempo. E hoje está devidamente uniformizado junto para entrar no clima de Rede Nova Drogarias. E, Davi, já vamos começar falando em desafios, né, para 2025. O que você acha que em 2025 os nossos farmacistas, os lojistas, donos de farmácia, precisam se atentar no âmbito assim, da administração da farmácia, de números? Assim, eu sei que são várias questões que, logicamente, não pode sair da mão do gestor, né? Mas o que você acha que para 2025, para ele conseguir tocar a farmácia dele bem e ter resultado, o que ele tem que se atentar, o que ele tem que procurar ficar de olho e atento, assim? Legal. Bom, Marquete, acho que pra gente falar sobre panorama de 2025, sobre desafios, acho legal a gente falar um pouquinho primeiro sobre mercado, né? A gente saiu de um 2024 que não foi o que todo mundo esperava, um segundo semestre, você que está ouvindo, tenho certeza que o segundo semestre foi sofrido, foi suado, a gente está numa recessão econômica, a gente tem desafios que eu não acho que é o momento aqui de falar de política e nem colocar a culpa nos outros, né? A gente tem que olhar para dentro e falar como que eu posso melhorar. E eu acho que para a gente entrar no 2025, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, ó, como não saímos de 2024? A gente cresceu tanto que queria, independente da resposta, porque se cresci, estou estagnado ou caí. A resposta é por quê? O porquê eu cresci, porque tem muita gente que cresce e não se preocupa em saber o porquê cresceu, tá ali festejando. Só que aquele crescimento desconhecido, ele também se torna um problema, porque a hora que cair, o negócio virou do avesso também. Então, acho que o primeiro desafio nosso, que eu acho que a gente entrar em 2025, é a gente entender como é que a gente finalizou o 2024. E para isso, nós temos N ferramentas, né? Não fique só dependendo da tua cabeça, de achar que caiu, de achar que cresceu e qualquer coisa nesse sentido. E para isso tem o TED, tem outras ferramentas que nos auxiliam, né? Então, o entendimento, até compartilhar aqui um pouquinho do TED, o principal objetivo para 2025, primeiro é a gente entender, tem até aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Exato. Então, eu tenho que entender onde eu estou para saber onde eu tenho que ir para eu traçar o meu caminho até lá, tá? Então, eu convido todo mundo que está assistindo primeiro a se questionar. Onde é que a gente está? Por que eu cheguei aqui e aonde eu quero ir? Se você souber responder essas três coisas, a chance de você prosperar é gigantesca, meu amigo. Porque aí as oportunidades vão aparecendo. E aí você sabendo, ciente, estrategicamente do que você quer, onde você está e para onde você quer ir, fica fácil você aproveitar ela. E falando um pouquinho do aonde a gente está, não é tão simples assim, porque a gente acha que, onde a gente está? Estou faturando 100 mil. Não, isso não é isso. O faturamento às vezes não é uma métrica tão legal assim para trazer se a gente está desempenhando bem ou não, né? Muita gente fatura milhões e tem lucro líquidos minúsculos, resultados que não são satisfatórios. Mascara, cara. Tem gente que cresce o faturamento absurdo e a hora que vai ver parou de vender genérico, vai vender ético. A margem? Isso não adiantou nada, a margem vai estar lá embaixo. Então eu acho que vai muito mais amplo do que isso, tá? E o TED já consegue nos ajudar a responder quanto a isso, né? Nós temos um relatório muito legal, que é o análise de crescimento, que ele consegue fazer esses comparativos
como é que eu desempenhei no meu ano de 2024? Quais variáveis eu cresci? Quais variáveis eu caí? Porque tem um negócio no varejo farma que é muito importante, se você não se atentou a isso, comece a se atentar, é que faturamento é consequência de duas principais variáveis. Eu repito isso com todo mundo que eu converso. É cupom e ticket médio. Multiplique esses dois, você tem faturamento. Então, se meu faturamento está caindo ou meu faturamento está crescendo e ele está estagnado, o desafio tem alguma dessas duas variáveis. E são estratégias completamente diferentes, meu amigo. Se eu estou com um problema de ticket médio, eu posso estar com um problema de layoutização, que é autosserviço, o pessoal não está comprando o tanto que deveria, um atendimento bem estruturado, um mix. Agora, se eu estou falando de cupom caindo, eu estou perdendo o cliente. Quando eu perco o cliente, quando eu não estou atraindo ele, atração hoje em PDV ainda é preço, não tem como falar que não é, ainda é uma variável muito importante, tem outras coisas que ganharam muita atenção, mas principalmente preço. Então eu já começo a ficar um pouquinho mais atento em detrimento ao preço. E também uma dor que os aceleradores daqui vivem isso constantemente, né? Que é a bendita da ruptura. Então a ruptura atrapalha muito o nosso crescimento. Então eu preciso entender para onde eu tenho que ir. E aí a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade, com alguns poucos cliques. Essa drogaria em específico, um crescimento legal. Enquanto eu falei do segundo semestre que foi ruim, para essa daqui não foi. Então, segundo semestre satisfatório, crescimentos anuais, isso no faturamento. A gente pode entrar para entender quais são as variáveis que tiveram queda. Então o cupom cresceu também. Tomara que o ticket médio também tenha crescido. O ticket médio também teve oscilações em relação ao crescimento do ano anterior, mas cresceu também. Então eu sei que eu cresci o faturamento da minha drogaria, sei que cresci de uma forma saudável, porque cresci as duas principais variáveis, né? Mas será que eu cresci em todas as linhas? Será que não foi o ético, de repente, que está jogando esse ticket médio para cima? Porque ético tem valor agregado maior. Então, se eu vendi mais ético, o ticket médio vai crescer naturalmente, né? Então, será que foi um crescimento saudável? Então, tudo isso a gente consegue desdobrando aqui, tá, Marquete? Então, eu acho que, voltando lá, né? Eu só vou falando de N coisas, mas voltando lá, o que eu acho que é o foco do pessoal em 2025, antes da gente falar sobre, vamos falar sobre preços mais agressivos, vamos falar sobre drogarias de 1.000 metros quadrados, vamos falar sobre mix. Eu acho que a primeira coisa para 2025 é esqueça tudo isso e tenta entender aonde você está. Se você conseguir entender onde você está, fica mais fácil de você conseguir entender aonde você vai chegar. E entendendo onde você vai chegar, você traça o teu mapinha para chegar lá. Aí sim vai entrar precificação, treinamento, ruptura, mix. Aí a gente tem N estratégias, né? A rede nova tem N estratégias para ajudá-los a chegar nisso. Mas primeiro é saber onde está, meu amigo. Acho que a gente fala de qualquer outra coisa sem a cara entender onde é que ele está, não adianta. Vai adiantar muita coisa. Faz todo sentido, né? A pessoa tem que saber para onde ela vai. E assim, a gente está falando aqui de assuntos complexos, né? Com um nível de complexidade interessante que o dono de farmácia, o gestor, precisa saber ticket médio, cupom, né? As vendas, enfim. Mas o alerta também que eu acho interessante para dizer para os donos de farmácia, para a gente entrar em 2025 com essa mentalidade, a gente brinca que é o arroz com o feijão da farmácia, né? Será que a minha iluminação tá legal? Será que, falamos de mix aqui, será que a exposição dos meus produtos da farmácia tá bacana, tá no lugar legal? Porque isso tudo a gente sabe que influencia na hora da pessoa ir lá comprar. Então, se ela tá exposta num lugar bacana, se eu tô com a loja limpa, então esses fatores do arroz com feijão. Até puxando sobre isso, cara, é um negócio bem interessante, porque assim, o número de farmácias tem aumentado. A gente passou a casa das 100 milhas já, né? E aí, essas coisinhas bobas que muito dono de farmácia vai falar assim, mas isso nunca influenciou, por que agora vai influenciar? Só que não tinha tanta opção. O digital não era tão forte. A barreira geográfica, ela foi quebrada. Ela quebrou 100% a barreira geográfica. Então agora eu estou concorrendo com quem sabe, alguns quilômetros de mim. Então é importantíssimo que a gente comece a se apegar nesse arroz com feijão. O layout influenciar automaticamente no autosserviço, das pessoas comprarem as coisas automaticamente, sem precisar de um atendimento. A iluminação, cara. Quanto que a iluminação pesa numa drogaria? Se entrar numa drogaria, a gente está falando de um ambiente de saúde. Exato. Então a luminosidade, ela
dá um charme, dá um assim, conforto. Né? Dá um conforto, mostra um ambiente de saúde mesmo, limpo. Com então é importantíssimo. as categorias muito bem definidas. Desenhadas. Porque assim, a gente instintivamente, eu digo o ser humano, a gente tende a correr do lugar que a gente vê confuso. Então você chega numa farmácia, tá escura, não tá bem definido onde estão os produtos, a gente quer ir lá buscar o Buscopan, pagar e ir embora. Então é atrair esse cliente, é aquela máxima que de 70% a 80% da decisão de compra do shopper, da drogaria é feita lá dentro. No PDV. Então o PDV tem que estar organizado, tem que estar precificado. A gente bate nessa tecla do arroz com feijão, mas ele é fundamental. Para aí depois que tiver tudo estruturado, aí a gente começa a evoluir e começa a chegar nesses números, nesse nível de consciência de como é que são minhas vendas, enfim. Davi, voltando aqui agora com os números, com a questão dos dados, enfim, como que a gente pode auxiliar os licenciados Rede Nova, falando em pré-alta, porque a gente sabe que daqui a alguns meses o governo tem sempre uma alta de medicamentos. Então, assim, como me programar para a pré-alta? Eu já quero puxar nesse gancho e falar com os licenciados de Minas, que a gente vai ter uma feira antes da pré-alta, antes da alta, né? Em março, que é o Farmatrend, para os licenciados de Minas Gerais. Então, todos os licenciados de Minas Rede Nova estão convidados. Vamos fazer inscrição, vamos prestigiar, porque vão ter condições boas para aproveitar a pré-alta. E a gente, como que o dono de farmácia vai fazer essa programação? O que você indica aí? Quando a gente está falando da alta que acontece em abril, né, que é o reajuste pelo CMED, onde vai reajustar o preço fábrica, que tem um cálculo em cima do PMC, a gente está falando de duas grandes oportunidades, tá? A primeira oportunidade que nós temos é uma decisão estratégica da gente aumentar o nosso estoque para aproveitar a pré-alta em si, né? Porque imagina que você compra antes do reajuste do preço fábrica, compra mais barato e aí, consequentemente, você consegue reajustar. Só que aí tem uma pegadinha, Marquete, porque os reajustes, eles não vão acontecer só em abril. E aí eu explico por quê. Existe um negócio chamado desconto preço fábrica. E muita indústria, muita distribuidora já começa a enxugar o desconto preço fábrica antes. Então não é só esperar 31 de março para falar assim, agora eu vou comprar. Começar de agora. O que eu consigo aproveitar no Farmatrend? Inclusive estive nos outros anos numa feira maravilhosa. Então o que a gente consegue aproveitar no Farmatrend? Já deixa uma listinha pronta, cara. Quantas pessoas chegam lá na feira e não tem uma estruturação, né? Já prepara o que você pode aproveitar numa feira como essa, desse porte, para você de repente aproveitar as oportunidades. E aproveitar a oportunidade não é comprar um ano de losartana, pelo amor de Deus, porque comprar um ano de losartana vai sair mais caro. A manutenção, a chance de avaria, furto, perda por vencimento, do que realmente o benefício. Então é um cálculo para cobertura de estoque que seja consciente para aproveitar aquela oportunidade. Então se a gente está falando, vou chutar aqui, tá, Marquete? Não faço nem ideia de qual vai ser o reajuste, mas vamos chutar que vai ser um reajuste aí de 4%, 5%. A gente tem que entender até onde vale a pena ir eu fazer uma reposição em escala para aproveitar esses 4, 5%. Porque não é 4, 5% da margem de lucro bruto total, porque a gente está falando só de produtos monitorados que tem esse reajuste. Então tem que pensar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena, tá, Marquete, pensar em principalmente quem está com ruptura. TED mostrando aqui quem está com ruptura, está com estoque ruim, aproveita esse momento para suprir essa ruptura, porque é o melhor momento. Se você pode comprar de 20 mil reais, que depois viraria a 21, já aproveita e compra os 20 agora, que você já resolve a ruptura, aproveita, né? Então, eu acho que o primeiro passo é aproveitar para cobertura de estoque, para aproveitar um pouquinho a margem, tá? Mas para isso tem que fazer conta consciente, não é pisar no acelerador e comprar tudo que vê pela frente, estoques gigantescos que duram um ano, 3 meses. E, parece brincadeira, mas tem. Tem muito. Se a gente pegar aqui, tem gente que tem 3 mil dias de estoque, isso é 10 anos quase de estoque de um produto. Então, para aproveitar um benefício, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E a outra, Marquete, na minha opinião, como profissional, é um momento muito legal também para repensar estratégias de precificação. Então é um momento bacana para contar com um time de aceleradores para entender se tem uma oportunidade de repente de melhorar a minha margem, ou se minha margem está alta demais, um momento de diminuir minha margem para eu ser um pouco mais competitivo. Então acho que quando a gente fala de alta de medicamento, a gente está falando de um momento de transformação de estoque e um momento de transformação de posicionamento de preço. Acho que são os dois principais momentos, os dois principais pilares que a gente tem que trabalhar nesse momento.
E a gente está falando, você falou bastante de estoque aqui. Eu acho fundamental para ter essa organização e para a gente até, para fazer essa indicação, levar uma lista de o que comprar, enfim, mas é muito necessário o inventário na farmácia. Isso. E os farmacistas, eles não dão o verdadeiro, e a gente chama aqui para todos vocês, gente, vamos fazer o inventário da drogaria, para a gente saber de fato o que o sistema, se está batendo com o físico, o que eu tenho de fato na farmácia, porque é muito importante, né, Davi? Perfeito, é isso mesmo. Até mesmo porque, assim, quando a gente está falando de uma gestão de compra bem desenhada, nós temos que lembrar que nós temos os benditos curvas Cs. Os curvas Cs são aqueles produtos de baixo giro, que você vai vender 1, 2, e é o tanto que você tem no estoque. Você tem 1, 2 no estoque. Quando a gente fala de um curva A, que você sempre mantém muito em estoque porque o giro é grande, é lógico que você precisa ter um controle de inventário dele, precisa. Mas a influência dele numa tomada de decisão, ela vai ser mais simbólica, né? Você vende 300 produtos, tem um em erro de estoque, não vai influenciar a falta ou não daquele produto. Mas agora por você que tem... E aqui dá o dinheirinho para a farmácia. Ele é o gerador de lucro. Muito, exato. Curva A, você tira o pé. É o gerador de tráfego. Exato. Então, o curva C, todo mundo às vezes arrepia, fala, nossa, tem curva C. Gente, curva C é tão importante para a farmácia, eu queria que as pessoas entendessem quão importante ele é. O curva A, normalmente, é aquele que todo mundo tem, toda drogaria tem. Eu tenho que ter ele agressivo na maioria das vezes, né? Existe um curvinha A ou outro que é gerador de lucro? Talvez. Mas vai ser raro do raro. E a maioria dos produtos que vocês têm em estoque vão ser curva C. E tá normal isso. O maior número de SKUs vai estar no curva C. E se o estoque falhar aqui, porque a gente tá falando de um produto em estoque, se ele falhar, não vai aparecer para reposição, porque o estoque ideal é um mesmo. E aí vai gerando os problemas onde você não aproveita a feira, e mais do que não aproveitar a feira, porque feira eu tô falando de aproveitar a oportunidade. Mas é aqui que tu falha e talvez seu nível de serviço tá excelente, só que não tá. E aí teu faturamento tá caindo e você não sabe por quê. E aí vai gerando outros problemas. O inventário, cara, na minha humilde opinião, a empresa que tem condição de fazer pelo menos uma vez a cada 6 meses, o ideal é 3 em 3 meses. Mas não é todo mundo que tá tudo certo. Mas a empresa que faz uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, já consegue evitar muita dor de cabeça. Não só aqui a gente tá falando só de gestão de compras, furto, controle de furto, N outros problemas que a gente pode enfrentar dentro. Então o inventário, meu amigo, para quem quer ter uma drogaria próspera, para quem quer ter uma drogaria que não seja só um microempreendimento, mas sim um negócio mesmo, precisa pensar em inventário. Porque sem pensar em inventário, não tem como pensar em gestão de estoque. Show. Falando aqui de inventário, queria perguntar para você, Davi, com o nosso TED Pharma, como que o nosso licenciado, tendo o TED Pharma, que agora a gente já está batendo a tecla, hoje vamos ter o TED Pharma, porque não é à toa, assim, na palma da nossa mão, a farmácia, todas as decisões sendo tomadas com números. Então, assim, nós estamos falando de uma ferramenta muito boa de gestão. E falando em TED Pharma, como que aconteceu aqui várias vezes, eu vou te perguntar para você, como que eu consigo tirar, o dono de farmácia consegue levantar um caixa, levantar um dinheiro com o TED Pharma, analisando o estoque, ruptura, o que ele faz? Fala assim, olha, peraí, eu tenho uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro aqui e fazer um caixa. Legal, essa é uma pergunta interessante, porque tem N formas de a gente isso, né? Mas tem uma que é o caminho mais comum de ser seguido, né? Quando a gente fala de estoque em si, e a gente está falando aqui de curva A, B, C, nós temos aqueles curvas D, que são os produtos de baixíssimo giro. São aqueles produtos que de repente você arriscou em colocar e não teve venda. Quem inaugurou recente aí, prepara, porque o curva B, quando não bem trabalhado, ele vai ser o seu vencimento. Ele vai ser a sua sina daqui 1 ano, 2 anos. Então o curva D ele mostra assim, ó, tem um produto que está girando muito. Ou seja, não vendeu nos últimos 90 dias, 100 dias, 150 dias, depende da configuração do TED em si. E esse produto, Marquete, se a gente trabalhar bem ele, se a gente analisar, você vai ver que o produto não está ali porque ele não vende. Ele está ali porque está mal layoutizado, está escondido, né? A fragrância 1 está atrás de outras 3 fragrâncias, ele está com erro de inventário, está constando que tem aqui, não vende, mas na hora que você vai ver o produto nem existe lá dentro. Tem aqueles produtos que ele é curva A e B em mercado, mas para você tá parado, precificação. Tem aquele produto que de fato é B, de natureza. Eu vou dar um exemplo. Algumas mamadeiras, chupetas. Se quem trabalha com a linha, sei que é um pouco mais diferente de farmácia, mas tem muita farmácia que está fazendo isso, papelaria, essas coisas, mochila, isso é tudo curva D. Mas
Se na estratégia tiver ok, trabalhe com ele. Mas aonde a gente consegue fazer dinheiro aqui? Quando eu pego uma drogaria e eu tenho 32% de curva D, eu trato isso daqui, ó, essa drogaria tem 84 mil reais de produtos parados. Quando eu desconsidero os produtos comprados recentes, porque eu não quero considerar o que eu comprei ontem como curva D, porque senão eu vou acabar vendendo alguma coisa que eu imputei recentemente na drogaria. Eu ainda tenho 70 mil. Isso em valor de custo, tá? Isso não é valor de venda ainda. Eu, como consultor farma, vocês e os donos de drogarias se conhecem bem, se vocês analisarem essa lista que tem 1.331 produtos, eu te garanto que tem uns 700 aqui, que se você trabalhar indicação, direcionamento, você desova ele. Porque o teu vendedor tem um poder de fogo surreal, cara. Às vezes é um direcionamento, eu não estou falando de empurrômetro, eu estou falando de apresentação. Nosso papel como balconistas, farmacêuticos, enfim, como quem está dentro da farmácia, é apresentar uma solução. Então, a gente apresentando essa solução, a gente consegue capitalizar aquilo ali. E aí, a gente fala assim, mas tem problema de ruptura e eu não tenho dinheiro para resolver o problema de ruptura. Tá aqui. Você não precisa jogar grana. Tá aqui a solução. Outra coisa que eu vejo muito pessoal fazer, chega ali próximo do 13º, em setembro, outubro, galera começa a trabalhar forte o curva D para fazer capital, para pagar 13º. Fazer eu caixa. não tenho dinheiro aqui, cara. Eu não preciso injetar grana. Eu tenho dinheiro aqui dentro. E aí vai entrando também, mas como é que eu faço para minha equipe querer vender o curva D? Aí nós temos o campanhas dentro do TED. Você pode pegar isso aqui e falar assim, ó, cada curva D vale 1 ponto. Quem juntar mais pontos vai ganhar R$50 na sexta-feira. Toda sexta-feira nós vamos dar R$50 para quem está em primeiro lugar. Ou nós vamos colocar um percentual, 10% de comissão para quem vender. Tem N formas. Você tem que motivar a tua equipe para eles quererem comprar a briga contigo. E aí você consegue recuperar aquela grana rapidinho. Vou te dar um exemplo do que aconteceu de uma loja que tinha próximo de 90 mil de curva D. E foi isso, cara. Assim, a loja estava passando um aperto, precisava de caixa, não tinha, fizemos uma análise do TED Pharma dela. Resumo da história, ela conseguiu fazer 60 dias, R$16 mil. Trouxe para o caixa, começou a trabalhar a ruptura que ela estava para fazer compra de mais produtos, enfim. Então, assim, realmente é uma ferramenta que a gente consegue analisar os números nossos e tomar decisões trazendo caixa e trazendo, evoluindo a farmácia, né, Davi? Então, até mesmo porque, assim, quando a gente vai analisar o varejo farmacêutico em si, a gente vive uma pandemia de um erro que quase todo mundo comete. Qual que é esse erro que quase todo mundo comete? Eu estou lá com a minha venda crescendo, certo? E eu, como dono de farmácia, como empresário, eu quero, se a minha farmácia está prosperando, eu quero mais dinheiro, cara. Tá certo, é fruto do teu trabalho. Você quer ter mais dinheiro. Só que a forma como os empresários buscam esse dinheiro, normalmente não tá certa. O que ele faz? Ele vai lá e segura um pouquinho e compra. Não segue a dotação orçamentária, volume de compras. Quando você tem ruptura, tua venda tende a parar de crescer e até mesmo cair. A venda parando de crescer ou caindo, o que você faz de novo? Segura a compra. Você segura a compra, tua ruptura aumenta. E aí você entra, que o Alan fala muito, né, do espiral descendente, espiral mortal, ou sei lá qual que é o nome que a gente pode dar por isso, porque aí cada vez que você segura mais compra porque teu faturamento caiu, você tende a cair mais o faturamento. E aí entra um outro problema. Aí o dono de farmácia vendo o faturamento caindo. Não dá desconto mais. Exatamente. O faturamento tá caindo, o que o cara vai fazer? Diminui o desconto porque eu preciso pagar as contas. Não aí, vende. meu amigo, danou. Exatamente. Porque você tá com ruptura e ficou caro. É. Aí o negócio danou. E você tem que quebrar isso. Você tem que quebrar esse ciclo. Só que você tá sem grana. Vai no aí curva D. Faz grana aqui. Porque você precisa, gente, não tem como fazer milagre. Porque para você melhorar a ruptura, para quebrar esse ciclo, você vai precisar injetar grana para arrumar a ruptura. Só que você não tem grana. E tá tudo certo. Talvez pegar capital de terceiro não seja a melhor opção. Você tem capital aqui dentro. Trabalho curva D, tua equipe provavelmente vai estar desmotivada, vai estar grilada, porque o cenário da empresa vai estar um clima tenso. Você faz uma campanha legal no curva D, você não precisa pegar os 70 mil para você. Pega 50 e distribui 20 para a equipe, cara. Parece maluquice, né? Mas esse 70 vai pro lixo se você não trabalhar. Se você não conseguir trabalhar bem tua equipe, não vai vender. Não vai vender. Então, cara, faz uma campanha legal, pega que seja os 16, os 20, os 30 que resolve um problemaço. Vai lá no análise de rupturas, que era o que a gente estava mostrando ali, vê quais são os principais produtos que eu estou perdendo dinheiro, injeta. Aí você começa a reverter esse cenário. Cara, a cada 10 drogarias que a gente convive, que a gente tem o prazer de entender a realidade, a cada 10 que estão com um problema, 10 é exatamente esse cenário. Show de bola. É um negócio doido. E aí esse cair, às vezes é o mercado mesmo. Como o segundo semestre do ano passado não foi um segundo semestre muito bem. E aí a galera vai segurando compra e entra
nesse probleminha. Show, Davi. A gente falou de equipe e vamos falar como que o TED Pharma, porque a gente vê, inclusive nas interações dos licenciados nossos, nos grupos de WhatsApp, sempre fala com a gente aqui, olha, como é que eu pago a comissão, como é que eu faço meta, como que eu consigo engajar mais o colaborador, a gente falando de marca própria nossa, do Complevit, enfim, querendo uma saída, o TED Pharma tem, ele não consegue nos ajudar com isso, né, Davi? O TED hoje, se a gente for pensar no modelo 360, o Marquete, ele é uma ferramenta que está para te apoiar em quase todos os processos operacionais da sua empresa, não só processos operacionais, porque a gestão é você controlar o processo, é você conseguir gerir e medir. Eu brinco muito que o TED, se a gente for fazer um comparativo, né, com uma doença, ele não é o antibiótico, ele não é o remédio. Ele é o exame, ele é o raio-x, ele é o ultrassom, ele é o exame de sangue. Então ele consegue pegar uma visão muito legal do que está acontecendo na sua farmácia para você conseguir agir. E quando a gente fala de vendedor, a gente tem N relatórios aqui dentro que ajudam a gente nisso, né? A gente tem um relatório que a gente chama de análise de desempenho, onde a gente consegue analisar o desempenho por vendedor, ticket médio, cupom, desconto médio, margem, enfim, uma série de informações muito legais. Assim como lá em margem de lucro bruto, eu consigo analisar desempenho do vendedor por grupo de produto por margem, porque nem sempre o vendedor que vende mais é o vendedor que traz mais faturamento, que traz mais lucratividade para a minha empresa. Então é importante a gente ter esses controles. E o TED, ele faz de uma maneira muito simples essa visualização. Então esse que a gente chama de análise de desempenho, ele permite você analisar desempenho de laboratório, produto ou vendedor. E aí do vendedor, ele lista os vendedores, já faz comparativos de crescimento anual, mensal, acumulado, coloca estrelinha em quem está desempenhando melhor, né? Ganhou uma estrelinha na época da escola, ganhou uma estrelinha porque está desempenhando melhor naquela variável e, consequentemente, eu como gestor, eu como líder, tenho que saber como atuar. Então, se eu pego aqui um exemplo de um funcionário, onde ele está com estrelinha em venda em tudo, mas quando a gente chega em desconto, ele não está com uma estrelinha, quer dizer que ele está concedendo descontos mais do que o esperado na média da drogaria, eu como líder, eu tenho que entender o porquê que aquilo está acontecendo, porque de repente é só o perfil de venda dela que é mais destinado para genérico similar. Então, logicamente, o desconto vai aparecer maior. Mas caso o perfil seja compatível com os demais, vem cá, você está aqui, como é que você está trabalhando política de desconto? Como que você está dando? Se tivesse uma situação como essa, quanto desconto você daria? Por que você não faria assim? E é o nosso papel fomentar. Então, o TED, ele não vai resolver o problema, só que ele vai te guiar para que você saiba fazer aquilo da melhor forma possível. Boa. E eu particularmente, eu sou contra a comissão por si só, né? Que eu acho que é bem no passado era assim, comissão, o vendedor, o balconista lá vendeu 20 mil, ele tem uma comissão X. Eu sou a favor da meta. E estruturada, né? Porque, por exemplo, o gestor, ele tem a opção de abrir e fechar a torneirinha de acordo com o que ele quer, o que a drogaria precisa, né? Então, por exemplo, se eu quero amanhã que venda mais... eu preciso de uma campanha do Complevit, por exemplo. Eu vou lá, abro a torneirinha do Complevit, já ponho a meta no Complevit e já consigo colocar também, organizar as áreas da farmácia para limpeza e organização. Coloca na meta também, olha, se você organizou, não teve perdas, então, enfim, a meta estruturada são as torneirinhas ali que o gestor ele vai poder abrir e fechar de acordo com o que o andamento da farmácia precisa, da estratégia da farmácia. Legal. E tá cada vez ganhando mais espaço, né, o Marquete? Quando a gente fala de algumas grandes redes corporativas, algumas, não estou dizendo que isso é certo ou errado, vai depender de cada situação, mas algumas até tiram comissão e começam a trabalhar só com o conceito de meta em si. Já tem grandes redes corporativas que fazem isso, né? E aqui a gente está falando puramente de controle e motivação. Então, quando a gente tem um objetivo e a gente desenha aquele objetivo, a meta clara, num formato que a gente chama de gestão compartilhada, visual, ela começa a ajudar quem é o responsável por atingir aquele objetivo em si. Que são os nossos vendedores, é o caixa, é o entregador, é o balconista, é o farmacêutico, eles estão diretamente influenciados com isso. E hoje, o modelo que eu mais vejo funcionando ainda é a combinação, né? A comissão sobre a venda e as premiações. E a premiação, igual você falou da torneirinha, ela tem que estar ligada na estratégia. Se eu vejo que eu tenho que melhorar minha venda de perfumaria, porque minha venda de perfumaria ou não medicamentos, ou saúde e bem-estar, enfim, ela está em declínio ou não está representando o que eu quero, deixa eu desenhar um objetivo aqui para ele. E aí, a gente consegue desenhar um objetivo aqui dentro. O TED é legal que ele vai ter dois conceitos diferentes, meta e campanha.
Então aqui a gente consegue criar campanha, igual você falou da Complevit, a gente consegue criar a campanha da Complevit aqui dentro. Então a Complevit vale 1 ponto, quem acumular mais pontos da Complevit ganha ali, que seja um Pix, que seja qualquer coisa nesse sentido. Ou você não quer fazer em pontos, você quer fazer em reais por unidade vendida, cada Complevit é R$5, você consegue fazer ali também. Você consegue fazer escalonado. Então quem vender de 1 a 10 vai ganhar R$1 por unidade vendida. Quem vender de 11 a 20 passa a ganhar R$1,50 por unidade vendida. Quem vender de 21 a 50 passa a ganhar R$3 por unidade vendida. Você consegue ir brincando com isso, tá? É o que a gente fala muito, assim, lógico, eu acho que motivação vem das pessoas. Mas nós, líderes, temos que criar ecossistemas, mecanismos para que a gente atice um pouquinho essa motivação dos nossos colaboradores. Então, eu sei que muitos pensam, mas eles já ganham um salário. Gente, eu sei, mas aqui são mecanismos para a gente conseguir levá-los um pouquinho além, tá? E funciona pra caramba, cara. Metodologia de uma campanha bem desenhada, cara, uma campanha de curva D, uma campanha de vencimento, uma campanha de um laboratório parceiro, uma campanha de uma marca própria. Tem N formas que a gente pode fazer, assim como as metas em si. As metas elas vão ser mais destinadas à loja, grupo de produto e ticket médio, cupons, enquanto a campanha vai estar mais destinada a um grupo de produtos em si, onde você consegue desenhar isso. Mas ajuda pra caramba, não é à toa que as principais redes... Desafio achar uma drogaria que tem bons desempenhos acima da média de mercado, que não trabalha com meta campanha. Não tem. Boa. Tem que trabalhar e tem que... A cenourinha que a gente fala, tem que colocar na cenourinha para... Não pode ser longe demais, Exato. Porque senão ele desiste. Tem que ser bem... Não pode ser perto demais também, porque senão ele come sem conseguir pegar. Exato. Então, tem uma série de desafios aí. Na gestão, a gente tem que estar sempre estruturando e buscando o melhor caminho. Davi, você falou agora de laboratórios parceiros. Com o TED Pharma, o lojista consegue identificar e até... uma moeda de troca ou de negociação com os laboratórios, mediante os produtos que ele tem dentro da farmácia. Olha, estou performando X, Y. A gente tem algumas formas de fazer isso, tá? A gente tem aquele análise de desempenho que eu mostrei que a gente estava analisando vendedores. A gente pode analisar por laboratório. E aí eu consigo ver quais laboratórios estão performando melhor, quais estão em declínio, quais estão estagnados, qual que é a média de desconto que eu estou dando em um determinado laboratório. Então eu imagino que eu quero selecionar a minha linha de genérico aqui. Então, vou selecionar aqui genérico. Eu quero ver quais laboratórios têm mais influência. Eu paro assim, putz, espera lá. A Medley está em segundo lugar. E estou pegando só dados hipotéticos, tá? A Medley está em segundo lugar. E a Medley dá menos desconto, eu consigo dar menos desconto e ter uma margem de lucro melhor do que a Eurofarm, por exemplo. Pô, pera lá. Será que não vale a pena eu trabalhar especificamente com isso? Então, são casos hipotéticos, mas para você que está analisando os seus números, faz sentido você analisar o que está acontecendo na tua realidade. Quais laboratórios estão caindo? Porque hoje, apesar da gente ter... a tecnologia foi aumentando, a gente tem os pedidos eletrônicos, a gente tem os cotadores, a gente tem... Mas o relacionamento com a indústria, com o parceiro, ela tem que persistir. A maioria das drogarias de grande porte tem parceria. Você precisa entender aonde ir e ter dado para mostrar, porque essa galera gosta disso. Gosta de mostrar assim, ó, cara, você tem potencial para representar mais aqui dentro, mas eu preciso de você. Como é que a gente consegue chegar lá? Não só isso, tem uma análise de crescimento também, que é muito legal. A análise de crescimento a gente pode fazer, ver o desempenho daquele laboratório em si, pelos gráficos em si. Quantos cupons estão sendo vendidos com aqueles laboratórios? Qual que é a margem? Qual que é o vendedor que mais vende aquele laboratório? Então a gente pode ir desdobrando isso de N formas. O que é o principal, Marquete? É a pecinha que está ali atrás. Ela saber o que olhar. Por isso que tem os aceleradores que são especialistas em TED. Porque eles sabem aonde correr, eles sabem aonde clicar, eles sabem aonde pegar uma informação. Porque tudo que você precisa para a gestão da sua drogaria aqui dentro tem. Talvez você não saiba achar, mas aí tem as pessoas que sabem aqui dentro. Exatamente. Para quem não conhece o TED Pharma ainda, ele puxa exatamente os dados do RP da farmácia. Explica um pouquinho para a gente, o licenciado que está nos assistindo aqui e quer entender um pouco mais. Legal. De onde vem essas informações do TED. O TED, vamos dizer, ele é um robozinho que está plugado ali no servidor do PDV, né? Vamos chamar de um carrapatinho. O carrapatinho está plugado ali dentro, nós somos homologados a mais de 100 RPs no país. E ele começa a pegar aquelas informações que estão dentro do RP. Mas qual que é o principal diferencial, né? Porque eles podem perguntar, putz, Marquete, mas se está no meu RP, para quê, né? Para quê?
negócio é que os ERPs em si, eles não foram moldados, não por incompetência deles, ao contrário, é porque eles estão focados naquilo que eles precisam focar, eles não foram moldados para gestão à vista, aquela gestão fácil. Eles foram moldados para relatórios, cruzamentos, informações básicas de gestão, não para fazer uma previsão estatística de faturamento para os próximos 3 meses, não para fazer uma análise de transferência utilizando otimização de estoque, não para fazer uma clusterização dos clientes que estão sumindo da sua farmácia. Não é para isso que eles surgiram. Eles surgiram para fazer a operação da farmácia. E o TED surgiu para complementar isso. Então ele surgiu para pegar as informações que giram dentro do PDV, transformar aquilo em inteligência, em conhecimento, transformar aquilo em tomada de decisão. Então, quais clientes eu estou perdendo na minha drogaria? Qual que é o meu churn de cliente? Por que será que eles estão saindo? Tá, deixa eu fazer uma prospecção ativa. Qual que é a minha linha de produtos que está caindo? Por que está caindo? Quais produtos estão caindo? Porque eu duvido que alguém consegue em 5 minutos, eu virar e falar assim, ó, qual? Sua drogaria está caindo, qual linha está caindo, quais produtos estão caindo. Eu quero os 20 SKUs geradores de tráfego que estão caindo na linha que está em queda. Cara, consegue, mas demora. É Excel, é PDF, é PROC-V, é PROC-H, tabela dinâmica. Então o TED vem para te entregar isso, te entregar tempo, te entregar estilo de vida, te entregar decisão. E logicamente o TED tem uma equipe maravilhosa que foi pensando em como fazer isso, né? Em como construir, em como te entregar uma informação que seja consistente. Não tem balela, não é coisas desnecessárias. Tanto que são poucos relatórios, mas são poucos relatórios que respondem o que eles precisam responder em relação a isso. Então, resumidamente, o carrapatinho pega os dados e transforma aquilo numa maravilha para você ver isso de forma clara. Acho que esse é o melhor resumo. Boa. TED Pharma veio, eu costumo dizer, TED Pharma é vida, e é realmente vida, assim, se o gestor precisa de dados para tomar decisão, tá aí, a gente, com o TED Pharma, o carrapatinho do TED Pharma vai lá no sistema, puxa os dados e a gente tem melhores tomadas de decisões para tocar a drogaria e fazer as melhores, tomar as melhores decisões, enfim. Perfeito. Por falar em tomar melhores decisões, vamos para um assunto chave assim do dono de farmácia, são compras, né? O que eu preciso de comprar, são muitas dúvidas, né? E a gente sabe que dentro do TED Pharma a gente consegue ter esse ajuste, né? Como que eu estou em relação às compras e estoque. Então, como que em compras a gente consegue, num assunto tão melindroso assim, conseguir ajudar a turma aí? Não estou puxando saco para compras não, mas na minha opinião é um dos departamentos mais difíceis e mais importantes para o varejo. Não só para o varejo farma, mas para todo o varejo em si, né? Quando a gente está falando de compras em si, a gente tem que responder algumas perguntas, né? E a gente vai começar falando sobre qual é o volume de compras ideal. Porque isso é uma discussão muito grande, né? É o CMV do mês anterior? É um percentual, né? Todo mundo fala dos 65%, né? O CMV ideal é 65%, então eu tenho que comprar 65%. Mas o TED ele vai um pouquinho além. Ele tenta entender não só um padrão de mercado, mas o que está acontecendo com a sua drogaria. Porque teu CMV é influenciado diretamente pelo teu perfil de venda. Uma drogaria que vende mais ético, ela tem um CMV maior. Consequentemente, o volume de compras dela é maior do que uma drogaria que tem predominância de genérico similar. Então, eu tentar comparar essas coisas é bem injusto. Então, o TED ele vem com o conceito de tentar projetar a sua venda para os próximos 3 meses, entender qual que é a projeção de venda, dar toda uma análise histórica, sazonalidade, etc. Ele pega o teu perfil de venda, entendendo o seu perfil de venda e o seu CMV de cada uma dessas linhas, ele projeta a sua dotação orçamentária, que é o volume de compras ideal para aquele mês. Só que mais legal do que isso, depois do 7º dia útil, depois do 7º dia, e por que depois do 7º dia? Porque o sistema precisa de uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, né? Pelo menos um dia da semana passada, ele começa a fazer uma correção dessa projeção. Que talvez ele projetou você faturar 100 mil, só que quando passou 7 dias, ele viu que na verdade essa projeção foi para 104. Eu posso comprar o mesmo tanto de quando minha projeção era 100? Não posso. Porque agora eu vou vender mais, mas eu só vou vender mais se eu comprar mais. Ou a projeção foi para 90. Eu preciso comprar o mesmo tanto que eu ia comprar para 100? Não preciso. Segura. Eu posso segurar, posso diminuir, porque senão vou comprar coisa que não precisa e consequentemente vou passar perto. Então o TED, ele vai fazendo esse ajuste a cada 2 horas depois do 7º dia. Então ele vai fazendo esse ajuste e vai te mostrando, quanto você pode comprar, de qual linha você pode comprar, do total. E uma coisa muito legal, eu vou pegar aqui dezembro, por exemplo, que é o mês que já encerrou, caso tenha alguma linha que a gente estoure, por exemplo, ético.
Aqui ficou em 115%, ó. Ou seja, compramos mais do que se era esperado. Seguro. Tem que segurar para os próximos e mais do que isso. Eu consigo clicar aqui em cima e eu consigo ver quais produtos eu comprei mais do que era esperado. Porque o sistema sabe a sua média de venda, ele sabe a sua compra, ele te mostra aqui, ó, meu amigo, vem cá. O Rivotril, você tem uma média de venda de 4, por que você comprou 15? O Aerolin, você tem uma venda de 8, por que você comprou 18? O Troque N nem tem histórico de venda, você comprou 10. Então foi uma compra sem demanda. Por quê? Porque aí fica fácil eu chegar para você que é meu comprador, Marquete, e eu virar e falar assim, cara, estouramos a dotação. Apertou. Por que se em vez de você comprar só 5 Rivotril, 6 Rivotril, ou para você comprar o Vic só 3 unidades, ou enfim, qual que seja o produto. Entender aqui, se foi uma compra por oportunidade. E não tem problema se for o TED, não tá aqui para falar que foi errado a compra, tá? Ele tá aqui para mostrar Sinalizar. onde teve o estouro da dotação. Exato. A decisão se foi certa ou errada é sua. Só que aí a gente vai entrando em uns problemas. Você falou da compra por oportunidade, isso é legal. Aí a pessoa vai lá e ela tem que comprar 100 losartanas. Conseguiu lá por 79 centavos se comprar 500 losartanas. A pessoa foi lá e comprou 500 losartanas. Só que ela não tinha esse capital. Não tinha. O que ela fez? Tirou da dotação orçamentária. Ou seja, esse dinheiro que ela deixou gastou na losartana, ela vai deixar de repor alguma coisa que vai faltar. E aí ela vai ter ruptura, ao mesmo tempo que ela tem excesso de estoque. A ruptura joga faturamento para baixo. Só que quando o dono for ver, o estoque, o volume dele total, tá alto. Aí ele não vai querer comprar. Mas na verdade é porque está concentrado o estoque dele em poucas variedades de produto. E aí entra naquele ciclo que a gente comentou ali atrás agora. E tem que ver rentabilidade. Você vê uma losartana, tem um valor agregado menor, isso. Então Isso. E aí fala assim, putz, Davi, mas eu consegui pagar em 30, 60, 90. Cara, não tem problema, porque a dotação, a consumo da dotação é de competência, não é de fluxo de caixa. O consumo da dotação é de agora. Se você deixar de comprar, o que você pode fazer é assim, ó, comprei 500 losartanas, comprei, sei lá, 7 mil reais a mais. Então eu vou deixar a minha dotação orçamentária estourar em 7 mil reais, porque eu aproveitei isso. Aí tudo certo, aí legal. Porque você tinha caixa, consciente, e fez isso, aí tá tudo certo. Mas o TED ele me mostrou. Então aquela discussão entre financeiro e compras, né, de quando não é o dono que faz os dois, mas quando você tem essa equipe, tem um atrito muito grande, financeiro segura para comprar, o compras tem que comprar, e começa aquela discussão. Isso aqui é muito bom para desempatar, para a gente entender se está certo, e quem está certo e como que a gente pode ajustar isso. Então esse é um dos cenários bem legais que nós temos aqui dentro, tá? Isso aqui ajuda. Nós temos outros também, Marquete. Tem o Curva ABC, que a gente está falando de estoque, mas quando a gente fala de compras, não tem como não falar de estoque, né? Onde ele vai mostrar os produtos parados, que a gente discutiu isso num momento passado, e ele ajuda muito a gente a entender como que o nosso dinheiro está investido, ó. Então, quando a gente pega ali, ó, 261 mil, eu sei como é que está investido ali. Eu tenho 27% dessa grana em curva A, eu tenho 24% dessa grana em C, em B, eu tenho 15% em C, tenho 32% em D. Então, a gente começa a entender como é que essa grana está distribuída. Eu posso chegar no comprador e falar assim, cara, tem um furinho aqui, ó, pera lá, tá entrando água. Por que tá entrando D desse tanto? Vamos descobrir de onde está vindo esse D? Porque talvez essa grana poderia estar em mix que gira, melhorando uma ruptura ou em outra coisa do tipo. E aí, para matar compras para mim, que eu acho que isso daqui, junto com a dotação orçamentária, faz uma combinação poderosíssima, é a análise de rupturas, que mostra qual que é a eficiência da compra. Porque pensa assim, eu faço uma metáfora do seguinte sentido. Eu falei pro Marquete que ele tem que construir uma casa. E eu te dei R$1 milhão para construir a casa, Marquete. Você tem que gastar R$1 milhão para construir uma casa, tá? Queria que fosse verdade, né? Seria bom. E aí o Marquete um dia chegou com a nota fiscal e falou, gastei R$1 milhão, cara, ó, certinho, gastei R$1 milhão que você queria. Cheguei lá, o danado me fez só um banheiro. R$1 milhão, gastou R$1 milhão no banheiro. Um banheiro topíssimo, um lustre no banheiro, olhando ali pra floresta enquanto você tá sentado no trono. É um banheiro top. Só que você não conseguiu construir a casa inteira. A dotação orçamentária ela tem o mesmo problema. A dotação orçamentária pode ser 100 mil. Você chega pra mim e fala que comprou 100 mil. Isso não me prova a eficiência da sua reposição. Porque você gastou o tanto que podia. Só que eu poderia ter comprado 100 mil reais de um produto só. Poderia, igual você construir no banheiro. Ou eu gastei 100 mil reais de produtos que eu não precisava. E a ruptura chega para fechar isso com chave de ouro. Porque eu consigo mostrar qual que é a eficiência daquela reposição. Se o dinheiro que está sendo gasto para suprir tudo que a gente precisa que supra. E aí a gente consegue fechar com chave de ouro de cá. Tanto que eu falo muito que se, para mim, compras tem que ter meta. Assim como a gente está falando de metas de vendas, para mim, compras tem que ter meta. E a meta de compras, o melhor casamento é a dotação orçamentária com o índice de serviço, que é a nossa ruptura.
E o TED já apresenta um nível de serviço ali, você já consegue bonitinho, na já hora. consegue ver ali, ó, índice de serviço nosso em 73%, então a gente vacilou na reposição de 1.120 produtos. Aqui a gente consegue ver por linha de produto, então o mais influenciado foi o genérico, só que aqui tem uma coisa importante, genérico tem troca de laboratório, troca o SKU, então tem que ter um pouquinho de cuidado para analisar isso. A perfumaria está bem agredida. Clico aqui na perfumaria, ele já me mostra essa ruptura por curva de produtos e quais são os principais produtos que geraram perda, né, prejuízo, porque deixar de vender é um prejuízo. Então, quais produtos a gente deixou de vender por ruptura? A gente já consegue ver isso de uma forma muito clara. Inclusive, quanto que a gente perdeu de faturamento ali em cima. Ó. Perdemos uma oportunidade de faturar R$10.000 só na perfumaria por falha de reposição. Bom, por falar nessa questão de colaboradores, o TED Pharma consegue nos dar os horários de escala. Como que a gente consegue ver o horário de mais movimento na drogaria pelo TED Pharma? Conseguimos também. Aqui nós temos um relatório, e não só o horário de escala em si, mas sim se a drogaria tem que abrir mais cedo, fechar mais tarde. Tem uma informação bem interessante no retrato de vendas, onde ele vai trazer o fluxo das nossas vendas por hora. Então vou selecionar aqui 3 meses, só para a gente não ser influenciado diretamente por um movimento específico do mês atual. Então olha que interessante, quando a gente bate aqui nesse PDV, eu vou até colocar um zoomzinho aqui para ficar bonitinho, ó, a gente consegue ver que tem um movimento ali que se intensifica às 10 horas, ou 9, 10 horas da manhã. Depois a gente tem uma queda natural e um pico na parte da tarde. O varejo farma, em sua maioria, é muito parecido com isso, tá? O pico na parte da manhã, cai depois o pico na parte da tarde. Mas olha que interessante, quando eu seleciono para analisar só o meio de semana, e quando eu analiso o sábado, olha como é diferente os gráficos, totalmente diferentes. Faz sentido eu pôr uma mesma escala de pessoas disponíveis no meio de semana e no sábado? Não faz, porque o meu sábado está muito melhor distribuído, inclusive com o principal horário de pico na manhã. Enquanto no meio da semana, meu time tem que estar mais focado na tarde, onde eu atendo mais pessoas. Ó. Então, no meu principal horário de pico, eu atendo em média 18, 19 pessoas. Enquanto eu vendo, em média, R$950. É uma diferença muito grande. Então, se a gente entender isso, fica mais fácil e mais utilizado. Porque às vezes você está faltando funcionário. Na verdade, não é faltando funcionário. Ajuste na escala. Melhor essa escala, né? E mais do que a questão dos funcionários também, Marquete, uma coisa muito legal é que quando a gente fala de fechamento e abertura de farmácia, a gente sempre pensa numa escadinha. Então a farmácia tem que abrir crescendo e quando ela for fechar, ela tem que ir caindo. Então imagina que se essa drogaria fechasse aqui, ó, com certeza ela teria oportunidade de abrir mais, porque ela estava fechando um horário de pico. Mesma coisa na abertura, imagina que ela abre já num horário de pico. Isso é um alto índice de ideia, né, vamos dizer assim, de que você pode abrir antes ou fechar depois. Então isso é importantíssimo, tá? Se você quer faturar mais e sua drogaria fecha às 8, dá uma olhadinha aqui para ver se não tem oportunidade. Ou se você quer faturar mais e abre às 8, de repente vê se não tem oportunidade de abrir às 7. Isso facilita bastante, tá? Boa, a gente tem que estar de olho em todos... Em tudo. Em tudo. Tem que estar, gestor tem que estar de olho em tudo e não pode escapar nada. A gente costuma dizer o seguinte, né? Que há muito tempo já farmácia, o dono de farmácia não pode tocar mais no amadorismo, não pode gerir no amadorismo, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. Então, TED Pharma, gestão, você está por dentro dos números e conseguir levar mais nas suas mãos a gestão da sua farmácia faz todo sentido lá no final para a rentabilidade, para as vendas, né, e para o resultado da sua farmácia. Então, a gente tem que ser cada vez mais profissional e o TED nos traz esse nível de consciência dos nossos números e sabendo quais ações eu posso tomar, o que eu devo fazer, como eu vou comprar, como eu vou estruturar minhas metas, equipe. Então, assim, é uma ferramenta completíssima que a gente consegue levar para vocês, licenciados Rede Nova, para que vocês, com o auxílio da equipe de aceleradores, consigam compilar esses números e concatenar, né, esses números, e fazer com que as decisões sejam tomadas cada vez embasadas em dados. Então, é para isso que a gente tem o TED Pharma. Estamos indo para o final do nosso podcast, Readcast, e hoje TEDcast, porque a gente falou bastante de TED Pharma, da gestão. Para 2025, licenciados Rede Nova, a gente falou bastante da complexidade do TED Pharma, mas enfim, a gente precisa também, vai aí uma dica minha, da gente tratar o arroz com feijão muito bem feito, que é as coisas, as questões
menores na farmácia, que lá no final ela fica grande, que é olhar para dentro da farmácia, ver se ela está organizada, precificada, iluminação legal, né, Davi? Que ela tenha um ambiente bacana para a pessoa tomar decisão de compra. A gente já falou mais cedo aqui, lá dentro, consciente dentro da farmácia, querendo estar lá, não querendo pegar um produto e sair, porque isso faz toda a diferença, né? E depois a gente vai imergir nos dados que a gente tem, que a gente vai controlar nossas compras, controlar ticket médio, ver como que a gente está, o que a gente pode fazer, tem ações que a gente pode fazer para subir ticket médio, cupom, então enfim, é uma dica nossa aí. A gente vai chegando ao fim. Agradecer o Davi por mais uma vez estar aqui com a gente, Davi. Obrigado aí pela essa parceria. Sempre um prazer, Marquete. Só chamar. Show de bola. Muito bem. Bom, espero que tenha gostado do nosso Readcast de hoje. Faça bons negócios. Tenha um ano 2025 de muito sucesso. Estamos aí. Conte com a gente. Um grande abraço. Valeu.